Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto sagrado, pois nós estudaremos essa passagem bíblica a partir de agora. Eu confesso a vocês que até ontem à noite eu estava convicto de que pregaria o texto bíblico de Marcos, capítulo 6, nesse culto agora das 9 da manhã. Eu estava ontem à noite olhando a passagem, meditando nela, repensando algumas coisas. E nós falaríamos hoje, olhando para Marcos capítulo 6, sobre o poder de Deus e a incredulidade do homem, olhando mais especificamente para a vida de Herodes, aquele episódio da morte de João Batista, da cabeça na bandeja. Então nós pregaríamos naquela passagem. Estava convicto de que faria isso até ontem à noite. Aí hoje, mais cedo, acordando como os pastores costumam fazer no domingo, para orar, pensar no domingo, o Senhor me incomodou que eu não deveria pregar aquele texto, mas deveria pregar em 1 Reis, capítulo 19. E uma das coisas que a gente precisa fazer é obedecer o direcionamento de Deus, e não aquilo que a gente entende ser o que deve ser, mas o que Deus determina. E o Senhor sabe a razão pela qual Ele me levou a esta passagem. Uma passagem que, de certo modo, na minha vida e no meu ministério, não é novidade no que diz respeito a pregá-la ou falar sobre ela. Já em diferentes momentos eu tive o privilégio de olhar para esse texto sagrado, especialmente em momentos de aconselhamento. Quando nós olhamos para essa passagem e falamos sobre o cuidado que Deus tem para com os seus servos. A maneira maravilhosa e graciosa de Deus de se mover em direção aos seus servos para cuidar deles nos dilemas da vida que eles enfrentam. Olhe, por favor, comigo, a princípio, apenas o verso 4. Olhe para esse verso. Por gentileza, leia a uma só voz comigo. Leiamos. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Verso 4 diz, ele mesmo, quem é ele aqui, né? É o profeta Elias. É o profeta Elias. Quando nós olhamos para esse verso 4, nós vamos ver um homem de Deus que está abatido em seu espírito, um homem de Deus que está sofrendo uma estafa ou um cansaço terrível, a ponto de não ter mais grandes expectativas para os dias seguintes. É por esta razão que esse homem de Deus aqui, nesse verso 4, ele faz dessa oração e, do meu ponto de vista, é um gemido da alma. Elias fala com o Senhor, Senhor, basta. Toma agora, Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais, está pesado. Eu não estou aguentando. Eu estou cansado demais. Está doendo, está ruim. Eu não estou tendo sabor. Os dias estão cinzentos. Eu não estou suportando. Basta, Senhor. É fato que Elias não está aqui planejando a sua própria morte, no sentido de ser alguém que faz uma ideação suicida, seja passiva ou ativa, ou até mesmo alguém que se lança em um ato de suicídio. Não, mas o desgosto que toma o seu coração é tão grande, e o peso provocado por esse desgosto está tão forte, que ele chega à conclusão que é melhor encontrar-se com a morte, porque a morte seria uma solução para a sua dor, uma solução para a sua angústia. Quando você olha para esse verso 4, uma das primeiras
conclusões que você pode tirar, olhando para o capítulo 19, é que o fato de ser um grande profeta, o fato de ser um grande homem de Deus, o fato de ter vivido dias de glória, não impediu Elias de viver também dias de profunda angústia, de profunda dor. Se você quiser, faça depois, olhe os capítulos anteriores. E ao olhar para os capítulos anteriores, você vai ver um homem que está vivendo no ápice ministerial. Um soldado destemido, enfrentando exércitos. Homens que professavam Baal, e ele ali enfrentando uma batalha. Um homem cheio de fé. Um homem que orou para não chover, não choveu. Um homem que ora e vem chuva. Um homem que ora pela ressurreição e acontece. Um homem em movimento, servindo, um guerreiro. E aí quando você começa o capítulo 19, por causa de uma perseguição suscitada pelo rei, e desculpem-me falar deste modo, mas pela trágica esposa do rei, a víbora Jezabel, esse homem agora, ele vai à lona. E ele está profundamente angustiado. Profundamente angustiado. Não há mais o desejo de continuar. Talvez se Elias estivesse vivendo em nossos dias e fosse fazer um tipo de consulta com alguém que propõe uma ajuda meramente humanista, Elias seria classificado como alguém bipolar. Alguém que estava na mania, feliz agora há pouco, mas agora está depressivo, lá embaixo. Mas olhando biblicamente, nós estamos tão somente diante de um homem comum, que vive momentos gloriosos, alegres, de lutas, de conquistas, de vitórias, mas que vive também momentos de dor, de tristeza, de angústia. É tão bom você e eu olharmos isso na vida de Elias, porque a tendência que nós temos é de pegar os personagens bíblicos e colocá-los em um pedestal, como se eles fossem pessoas não iguais a nós. Pessoas tão distantes da gente que parece que eles jamais sofreriam o que nós sofremos. Isso faz parte um pouco do nosso vitimismo, mas isso faz parte também um pouco da nossa ideia de que esses homens bíblicos foram homens que parece que não viveram no nosso tempo. Tiago nos ajuda a entender que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que você e eu. Um homem sujeito às mesmas paixões que você e eu. De modo que aquilo que Elias estava vivendo e enfrentando, é possível que você e eu já tenhamos vivido ou enfrentado, estejamos vivendo ou enfrentando, ou quem sabe, doravante, viveremos e enfrentaremos. Mas nós mencionamos que o capítulo nos ensina sobre esse cuidado de Deus. Como que nós podemos ver esse cuidado de Deus sobre a vida do servo Elias? Por favor, me acompanhe no texto sagrado. O verso 5, a Escritura Sagrada nos diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e fez o quê? Tornou a dormir. O verso 7, voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O Senhor vai ao encontro do seu servo aqui nos versos 5 e 6 e lhe propõe
ou lhe oferece, lhe concede refeição e descanso. Curioso isso, né? Comida e sono. Isso faz todo sentido. Se você olhar os capítulos anteriores, você vai ver que a agenda de Elias estava tão intensa. Ele estava trabalhando demais. Não estava tendo tempo de parar para descansar. De parar para relaxar um pouco. Estava corrido. Estava muito corrido. E naquela ocasião ele não podia pegar um mototáxi, chamar um Uber, né? Ou um outro aplicativo, ou quem sabe ter o seu próprio carro, não, ou um drone que daqui a pouco estará voando para diminuir o trânsito. Não. Ele estava cansado. E é interessante que Deus conhece a vida do seu servo. E Deus sabe que Elias precisava de uma boa comida e de um bom sono para revigorar as suas forças. Quando nós olhamos para esse movimento de Elias e a intensidade das suas ações, nós somos levados a concluir que a falta de cuidado com o nosso próprio tempo, ou a falta de uma boa gerência da nossa agenda, da organização das nossas demandas, a falta de cuidado conosco mesmo no que diz respeito a descansar, pode colaborar para um cansaço extremo. É por isso, meus queridos, que todos nós sem exceção, inclusive nós, pastores, precisamos de um determinado momento que a gente tem que desligar, descansar, parar. Uma boa comida e uma boa noite de sono, ou um bom momento de descanso. É claro que isso pode significar não somente um dia, pode significar uma semana. Para mim, quem sabe, 20 dias na Terra Santa, olhando para a praia, na companhia dos meus pais, sentindo a onda quebrando em meus pés, e aí de repente entrando, dando um mergulho, voltando, tomando uma água de coco gelada. Calma, eu estou falando para mim, não é para vocês. O de vocês têm que elaborar. Mas se vocês querem assim também, receba. O Senhor proporciona isso. E nós, em diferentes momentos, precisamos exatamente de parar, respirar, para seguir. Mas tem um detalhe. Quando nós olhamos para esse cuidado de Deus, de oferecer isso para o seu servo, nós somos levados a concluir que esse cuidado de descanso, de comida, da bebida, do não é suficiente. Ainda falta. Sabe por quê? Olhe para o verso 9. Ele sai, ele vai, ele caminha. Mas o dilema ainda não foi resolvido. Esse tratamento até aqui não foi suficiente. Ainda falta algo. O verso 9 diz: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Se você olhar um pouquinho mais à frente, veja aqui no verso 13, o Senhor pergunta novamente. Ouvindo, Elias envolveu o rosto num manto e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança,
derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Você pode notar que as palavras de Elias são as mesmas. Ele está fazendo o mesmo relato. Só que agora, o que nós estamos contemplando é que Elias está fazendo um relato diante da pergunta que o Senhor lhe fez. E aí nós vamos observar um segundo tratamento de Deus sobre a vida do seu servo. Deus oferece a ele a oportunidade de falar, de verbalizar, de colocar para fora, de tirar do coração. Fala comigo, Elias, conversa. É como se o Senhor estivesse dando a ele uma oportunidade para desabafar. Vai, fala. Conversa aqui comigo. O que está acontecendo com você? Diz aí. E ele vai falar. E curiosamente, quando você olha para os 2 versos sobre as palavras de Elias, você vai ver que Elias tem uma percepção correta das coisas. Quando ele olha à sua volta, ele está sabendo das coisas. Veja isso no texto sagrado. Elias responde, olha, eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Para alguns aqui, Elias estava sendo presunçoso. Sinceramente, eu tenho dificuldade de imaginar presunção. Eu estou olhando para Elias como alguém que está vendo os episódios anteriores. Um homem que orou para descer fogo do céu e consumir a oferta, e Deus respondeu, e os profetas de Baal foram julgados. Então Deus visitou com graça a vida dele ali atrás. Ele está olhando para essa coisa e fala assim, Senhor, o Senhor tem respondido ao meu ministério. Eu tenho dificuldade de imaginar um homem presunçoso aqui. Mas paciência, tranquilo, sigamos. Ele olha para os episódios anteriores. Ele fala assim, olha, o povo do Senhor está distante. Verdade. Prova disso é que o livro de Reis é escrito para falar com o povo que o povo foi levado para o cativeiro por justiça, por um ato de justiça de Deus. Ou seja, vocês não chegaram aqui por acaso, vocês não chegaram aqui no cativeiro porque as nações eram mais fortes que vocês chegaram porque eu chamei vocês para se arrependerem, vocês não quiseram se arrepender e eu providenciei o cativeiro para vocês. E Elias era um profeta que estava confrontando o povo no quê? No seu pecado. Então, mais uma vez, Elias está tendo a percepção correta dos fatos, daquilo que está à sua volta. O povo deixou a aliança, derribou os altares, matou os profetas. Agora, Elias exprime a sua dor no final da sua fala, porque ele diz assim, eu fiquei só. E estão procurando tirar a minha vida. Estão procurando tirar a sua vida, Elias, mas no seu desabafo você misturou a sua percepção correta de muita coisa em sua volta, sim, mas quando você foi falar de você e daquilo que está se passando com você, você errou, Elias. Você não ficou sozinho. Não ficou. Por que Elias não estava sozinho? Bom, se você iniciar a leitura no capítulo 19, a partir do verso 1, você vai perceber que a decisão de se isolar foi de quem? Do próprio Elias. Dê uma olhada para o início do capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e fez o que ali? O que é que ele fez ali, gente? Ele pegou o seu companheiro e falou assim, fica aí, porque eu quero me isolar do mundo. É interessante porque a partir do verso 9 é que vai falar da caverna. Mas desde o início do capítulo, Elias já estava dentro de uma caverna, em seu próprio coração. Ele procurou se isolar.
E ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. O que Deus vai falar para Elias é: eu preservei pessoas fiéis. Existem muitos outros que não se dobraram a Baal. Existem muitos outros que não me abandonaram. É como se o Senhor estivesse dizendo para Elias: você não está sozinho. Você não está sozinho. E aqui, queridos, nós ainda nem estamos falando da companhia de Deus. Nós estamos falando da companhia de outras pessoas, de pessoas que Deus levanta para estar ao nosso lado, a fim de que nós não nos sintamos sozinhos. Olha o verso 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Mais à frente, no verso 19, Eliseu vai ser citado. Elias, para de dizer que você está sozinho. Abre os olhos e enxergue, porque eu, o Senhor de toda graça, me agrado de preservar pessoas ao lado dos meus servos, para que juntos caminhem, para que juntos sejam fortalecidos, para que não se sintam desamparados no que diz respeito a ter um companheiro para estar ali. Mas, por favor, não atire pedras em Elias. Eu também não quero fazer isso. Porque é absolutamente natural que no episódio da angústia, da dor, da aflição, os olhos fiquem cerrados para enxergar aqueles que estão ao lado. Isso pode acontecer, isso aconteceu com Elias, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer contigo. No cenário da dor, no cenário da aflição, você olhar ao lado e não encontrar alguém, é possível que isso aconteça. O que não é permitido é, se isso vier a acontecer, permanecer nessa percepção obscurecida, sem enxergar aqueles que estão à nossa volta. Entenda, Deus tem preservado pessoas para abençoar a sua vida. E Ele faz isso. Tem uma passagem que me chama tanta atenção na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo, no capítulo 7, vai dizer que ele estava enfrentando lutas por fora e temores por dentro. Uma das coisas que provocava temor no coração do apóstolo Paulo, sabe o que era? Era o fato de que ele não havia visto Tito. E ele estava preocupado com Tito. E aí ele vai dizer naquele mesmo capítulo que com a chegada de Tito, o coração dele recebeu consolo. Deus usa pessoas como instrumentos de bálsamo para transmitir graça ao nosso coração enquanto estamos sofrendo. Eu te encorajo. Faça uma lista dessas pessoas e ore por elas. Entenda que elas estão à sua volta como um presente de Deus para você. Mas o desabafo resolveu? Não. Faltava algo. O que estava faltando? Olhe aqui, por favor, verso 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma brisa, tranquila e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Há algo, queridos, que é fundamental para que os corações encontrem cura. E isso que eu estou me referindo agora é exatamente o encontro com o Senhor. É exatamente o receber da visitação do Deus de toda graça. Talvez, pastor, mas mesmo assim, depois Elias ainda falou, claro, é o Deus que se faz presente que está ouvindo.
Ele não somente lançou uma pergunta ao vento, não. Ele está para ouvir o seu servo. Ele concede a sua doce presença. Querido irmão e querida irmã, compreenda de uma vez por todas, nós não encontraremos a verdadeira solução para os dilemas da nossa alma enquanto estivermos buscando fora de Deus. Pastor, isso é muito pesado, mas tem que ser. Sabe por quê? Porque quando o Senhor Deus te criou do pó da terra, você só veio à existência a partir do momento em que Ele fez assim, ó. E ninguém entende melhor o sopro do que aquele que concedeu. Ninguém é capaz de visitar o coração do homem do modo que o Senhor é capaz. É Ele. Isso não significa que devemos então lançar fora o descanso, lançar fora o desabafo. Não é nada disso. Estas coisas são instrumentos. Deus as usa. Entretanto, o que causa mesmo a transformação, a renovação, é a presença do Senhor. É Ele e não outro. Somente Ele. Mas cuidado, porque alguns, querendo receber da presença do Senhor, estão procurando naquilo onde o Senhor não se faz presente. Alguns estão procurando nos grandes eventos. Alguns esperam que um anjo desça do céu. É desse jeito que alguns fazem. E aí você vai ver, é tão curioso, porque no texto bíblico, você lê e fala de um forte vento. Depois vai falar de um terremoto. Depois vai falar de um fogo. E depois vai falar da brisa, tranquila e suave. E aí então é que o profeta percebe a ação de Deus, a presença do Senhor, falando, eu estou aqui. Lembro-me de já ter contado isso em um outro momento, mas se você não ouviu, ouvirá pela primeira vez. Se já ouviu, peço a sua paciência para que ouça novamente. Em certa ocasião, eu fui convidado para fazer uma visita aqui na cidade a um grande empresário que havia tentado suicídio. Ele não é da igreja presbiteriana. E eu, na visita, conversei com ele por um longo tempo. E a firme decisão dele é que a resposta para a vida dele encontrava-se exatamente na morte. Ele não conseguia mais perceber razões para permanecer. Ele não desejava mais permanecer. E ele acreditava que Deus o havia desamparado. E aí então eu li esse verso, falando sobre a brisa tranquila e suave, a maneira de Deus se revelar a nós, nos mostrando que Ele se faz presente até mesmo nos mínimos detalhes para cuidar de nós. E ele disse, pastor, isso não acontece comigo. Meus queridos, no momento em que ele fechou a sua boca, a sua filhinha de 5 anos de idade veio em nossa direção. E ela se aproximou, falou, papai, e simplesmente sorriu. E ele falou, oi filhinha, papai está conversando. Ela, tá bom, saiu. E aí ele olhou para mim. E eu mirei aquele homem e disse, o que você acha que aconteceu nesse exato momento? Ele, como assim? O que te faz pensar que a sua filha veio aqui com um sorriso lindo no rosto, te chamando de papai? E ele então começou a chorar. E a conclusão dele, pastor,
Deus ainda me ama. O Senhor concede a presença e vira para Elias e fala assim: agora volta o seu caminho, porque você ainda tem muita coisa para fazer. Você lembra que Elias estava falando assim: acabou, meu ministério acabou. Deus fala assim: não, volta o seu caminho. E aí o Senhor vai falar: você ainda precisa ungir reis, você precisa ungir o profeta que vai ficar no seu lugar. Volta o seu caminho, Elias, volta o seu caminho. E aí, olhe por favor o verso 19. Olhe o verso 19. As primeiras palavras do verso 19. Leia comigo essas primeiras palavras do verso 19. Juntos, leiamos. Partiu, pois, Elias dali. Tá bom. Ele saiu da caverna. Eu vou seguir, Senhor, porque o Senhor está comigo. Eu vou seguir, porque o Senhor é aquele que me renova. Eu vou seguir, porque o Senhor é aquele que tem propósitos maravilhosos para serem concretizados. Elias segue. Em nome de Jesus, siga. Siga. O texto bíblico nos mostra o cuidado de Deus com o seu servo. Elias, um homem sujeito aos mesmos sentimentos que você e eu. Um homem que sabe o que é sofrer angústias. Interessante essa frase, né? Um homem que sabe o que é sofrer angústias. Ela deve te fazer lembrar de um outro homem. Um homem de dores. E que sabe o que é padecer. Que sabe o que é sofrer angústias. E que sofreu. Sofreu na cruz do Calvário para trazer vida abundante a você e a mim. Um homem que sofreu e consegue se compadecer de você e de mim nas nossas fraquezas. Um homem que sofreu, mas venceu. E por meio da sua vitória, ele torna você e eu mais do que vencedor. Esse homem, Jesus Cristo. Aquele que se faz presente na nossa trajetória. Aquele que está conosco quando estivermos debaixo de um pé de zimbro. Aquele que está conosco quando a gente se trancar no meio da caverna. Aquele que vai vir ao nosso encontro e falar assim: eu quero te dar da minha presença, porque a sua vida é preciosa para mim e eu quero continuar te usando. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.